Shalom Uvrahá. Nossa aula de hoje é sobre como comprar um peixe no supermercado e preparar ele para Shabbat. Como vocês estão vendo aqui, nós temos três tipos de desescamador. Esse é um desescamador pequenininho, esse é usado em casa. Esse aqui eles usam mais nas lojas, nas peixarias. Esse aqui também. Você vai para a peixaria, qualquer peixaria, em qualquer lugar, você escolhe um peixe com escamas. Depois que você escolheu o seu peixe com escamas, que é o peixe puro, o peixe kasher pela Torá, você pede para o peixeiro somente usar sobre esse peixe o desescamador. Somente tirar as escamas. Porque o desescamador, ele só é usado para peixes com escamas. Ele não tem como tirar a escama de um peixe que não tem escama. E o peixe com escama é o peixe puro. Então, tirar as escamas na peixaria, ele pode. Só que eles fazem isso do jeito que eles acham mais fácil. Então, ele não tira, geralmente ele não tira todas as escamas, ainda sobra bastante. Você ainda vai ter que tirar um pouquinho em casa. Aí você vai usar o desescamador nos cantinhos assim onde ele... Está vendo aqui, ele deixou escamas. Aí você vai usar o desescamador nos cantinhos onde ele deixou as escamas. Tirando todas as escamas, esse peixe, ele é um tambaqui, ele vem de Goiás, então ele já vem cortado e já foi tirado as entranhas dele. E a gente não sabe, a gente sabe que essa mesma, não é que a gente não sabe, a gente sabe que a mesma máquina que cortou o tambaqui, ela cortou um bagre, ela cortou peixes impuros, peixes que não tinham escamas. Por isso, a gente vai cortar agora o lugar onde a faca da máquina passou, a gente vai tirar agora 1 milímetro, ou seja assim, vamos tirar exatamente esse milímetro aonde a faca cortou. Aí você precisa de uma tesoura dessas. É uma tesoura para cortar carne, mas a gente lava ela bem lavadinha e usa para peixe. E a gente vai cortar aqui aonde a faca da fábrica tinha cortado. Então vamos... É só 1 milímetro. Eu vou tirar um pouquinho mais, mas é só 1 milímetro, já tá bom. Então você vai fazer isso em toda a hora, como se fala assim, em toda a extensão? Como? Extensão do corte? A extensão do corte. Muito obrigado. Eu estou aqui com meu aluno, super gente boa, o Ralph Thomas. O Ralph, ele veio hoje passar Shabbat na nossa casa e ele veio ajudar a gente a preparar o peixe para o Shabbat. Oba! É sempre um prazer. Oba, muito estar com vocês. Muito obrigado. Muito querida. E é um prazer ser seu aluno também. A gente aprende obrigado. Todo momento. Muito obrigado. E o Ralph está ajudando a gente agora a limpar o peixe e preparar o peixe para Shabbat. Ou seja, fazer a aula da preparação do peixe para Shabbat. Então você vai com essa tesoura, vai cortando 1 milímetro onde passou a faca na fábrica. Essa parte você vai jogar fora. Jogar fora quer dizer, se tiver cachorro, gato, quiser dar, pode dar. Ou seja, mas a gente não vai poder nós usarmos ela. Então, sendo que isso vai levar algum tempo, vamos dar uma pausinha agora e depois a gente continua para ver a próxima etapa. Esse aqui é um atum. O atum, ele vem inteiro. Primeiro você tem que verificar, você passa a unha para ver que ele tem escamas. Para ver se não é algum primo do atum que... Então, encontrou escamas, você compra ele porque ele tem as escamas. Lá não dá para tirar a escama com desescamador, porque elas são muito pequenas. E ele tem que vir inteiro, quer dizer... Você não pode pedir para a pessoa cortar no supermercado com a faca dele, porque a mesma faca que ele usou para um peixe sem escamas, que é um peixe impuro, se ele usar para o nosso peixe vai ser um problema sério. Então,
primeiro lugar, vamos passar uma água, lavar ele um pouquinho. E isso, uma vez você compra uma geladeirinha dessas, você vai pro tanque e a sua esposa vai ficar muito feliz. Você não vai sujar a cozinha. Agora, tem que ter um saquinho para colocar o lixo. E um suporte, eu já tinha começado a cortar ele um pouco antes. Em primeiro lugar, vamos cortar. Aqui, vocês estão vendo as guelras. Então a gente vai pegar aqui pelo comecinho, onde terminam as guelras, a gente vai cortar com essa tesoura de cortar carne, que agora o Ralph afiou. Uau, agora está muito afiada. O Ralph afiou ela para mim. Aí a gente vai cortar aqui no meio. Gente, essa tesoura está muito afiada. Uau, vamos cortar no meio. Abrir o peixe assim no meio mesmo, entre as guelras e o rabo dele. Aí a gente vai abrir ele assim, tirar as guelras, talvez de vez em quando tem que cortar mais um pouquinho. É que assim, experiência mesmo, a gente vai pegando com o tempo. E principalmente que quando a gente quer fazer uma coisa boa, Deus ajuda. Então vamos tirar as guelras, tá vendo que saiu tudo certinho? E as entranhas dele. Até o finalzinho, até onde sai aqui o... Então, se eu não fosse rabino, acho que eu ia ser peixeiro. Então, colocar sempre a sujeira no saquinho, para a mulher ficar feliz. E tiramos as entranhas. Colocamos no saquinho e agora o peixe inteiro vai para dentro da geladeira com água para ser lavado. E aqui a gente lava ele. Vamos lavar um pouquinho esse suportezinho. E agora você já vai trabalhando com ele de acordo com o que você acha melhor. Ou seja, se quiser, por exemplo, atum, dá para cozinhar, pega no YouTube receita de como cozinhar ele com óleo. Todos os ingredientes têm que ser kasher. Para você fazer tipo um atum que você compra em latinha, você pode fazer em casa também. Ou do jeito, ou para sushi, ou do jeito que você achar melhor. E esse é o segredo, mais ou menos, não tem segredo em relação a isso. Tanto no caso dos peixes, que eles já vêm cortados, que aí você só tira 1 milímetro da onde passou a faca, quanto nos peixes que eles vêm inteiro. Você está vendo, nesse caso, eu tirei mais de 1 milímetro, mas onde eles tinham passado a faca lá na fábrica, aí você corta com essa tesoura 1 milímetro aqui, 1 milímetro em toda a extensão da faca. Depois, para tirar as guelras que eles deixam, é o mesmo processo. Você vai cortar a pontinha aqui, o encaixe das guelras na boca dele. Cortar isso com a tesoura, você consegue tirar tudo de uma vez só. E o principal, assim, é manter o local limpo. Sempre vai jogando tudo que você tira de sujeira, vai jogando no saquinho. E
agora você já pode colocar ele para assar numa frigideira, numa bandeja. Essa vai ser a próxima etapa. Pausa. Agora vamos continuar. Depois que você então cortou nesse peixe que já veio aberto, você cortou a parte onde tinham cortado com a máquina lá em Goiás, Goiânia, não sei onde fizeram isso. Você lavou ele por dentro, lavou ele por fora, tirou as escamas que o peixeiro deixou. E agora o que você vai fazer? Pega uma bandeja do tamanho do peixe, um pouquinho de sal, passa um pouquinho assim por fora, de um lado, e principalmente quando é peixe de rio, que ele não vem, ele não é salgado, um pouquinho por fora assim, de lado. Agora um pouquinho por dentro também, um pouquinho de sal. Vamos pegar uma cebola e descascar a cebola, cortar em rodelas. Agora vamos cortar a cebola em rodelas. São só 3 ingredientes. É o sal, a cebola e o molho shoyu. E você faz um peixe que, se você fosse comer esse peixe num restaurante, você iria pagar uma fortuna. Você não sabe como é fácil fazer um peixe assado para Shabbat. De noite você pode comer ele quente, de dia você pode tirar ele da geladeira, comer ele em temperatura ambiente. E os dois tipos são 2 receitas diferentes. Uma de comer ele quente, a outra de comer ele frio. Mas o jeito de fazer é igual, só a diferença é: da noite você serve quente, depois o que sobra você coloca na geladeira, e no outro dia você tira da geladeira e serve frio. Fica mais gostoso ainda. O tempero fica apurado, né? O tempero fica apurado. Essas rodelas de cebola, primeiro você vai colocar dentro dele, dentro da cabeça, do corpo. Você vai separando elas. Para colocar dentro, você separa elas um pouco. Depois vamos colocar o molho shoyu dentro dele. E é isso. Agora por fora, primeiro a gente vai colocar as rodelas de cebola. Vamos colocar embaixo dele. Vamos colocar 2 rodelas. Colocar ele em cima dessas 2 rodelas. Colocar um pouquinho de molho shoyu do lado que vai ser agora o lado de baixo. Em cima, de novo, um pouquinho de molho shoyu no lado que vai ser o lado de cima. E colocar assim 1, 2, 3. Sobrou uma assim, a gente coloca dentro também. 4. Tá vendo? Agora aproveitar um pouquinho do atum que sobrou. Vai tudo na mesma categoria. Tipo, a gente usou atum para fazer sushi, mas o que sobrou do atum vai ser assado igual, com molho shoyu. E vai junto, e mais um pedaço de atum que sobrou do sushi. Novamente colocamos molho shoyu. E ele vai ser assado junto. Vai ser assado junto. Vai ser uma coisa assim, como se fala, um ma'adan. Vai ser uma iguaria. Lekuvat Shabbos Kodesh, a gente fala, em honra ao Shabbat. Comer peixe no Shabbat é uma mitzvah. E de onde surge essa mitzvah? A palavra dag, que é peixe, ela é composta de 2 letras. Letra Dalet, que tem valor numérico de 4, letra Gimel, que tem valor numérico de 3. Então, dag
o valor numérico da palavra inteira é 7. Shabbat é o 7º dia. Então, por isso, no 7º dia, a gente come peixe. Essa é uma explicação mais profunda. Uma explicação mais profunda ainda é que tem almas de grandes tzadikim que antes deles subirem lá em cima para um nível superior, eles tinham que descer para esse mundo, ficar aqui mais um pouco, por motivos divinos, motivos cabalísticos que a gente desconhece. Então eles optam por nascer, pela alma deles descer em forma de peixe, nascer como um peixe, porque o peixe está sempre dentro da água, dentro do mikveh. E está escrito que no começo, no princípio a gente chama isso do útero do mundo, que o mundo era envolto por água. A água envolvia o mundo inteiro, como um nenê dentro da barriga da mãe, que é envolto por água. Então, por isso que a água, ela purifica, porque a pessoa, na hora que mergulha no mikveh, como um mar, como um lago, é como se ele voltasse para, como se fala, o reset, voltasse para configurações de fábrica. Ele volta para o começo do mundo, onde o mundo era envolvido por água. Então o peixe ele vive nessa situação, que ele está envolto pela água. Ele está sempre se purificando. Por isso que aqueles grandes tzadikim que tinham que fazer alguma coisa nesse mundo, eles descem como peixes. Na hora que a gente come o peixe no Shabbat, sendo que Shabbat é um dia elevado, e pode ser que nesse peixe tenha algum nível daquela alma, daquele tzadik, aí nós elevamos ela porque nós comemos o peixe em honra ao Shabbat, e ela nos eleva também. Esse é um motivo bem cabalístico, assim, bem profundo. Agora, um motivo simples, assim, nossos sábios falaram, você vai fazer uma recepção para uma rainha. A rainha, hoje, vamos dizer, ontem tem uma rainha hoje, fala rainha da Inglaterra, não sei se ela consegue comer alguma coisa na cidade, mas imagina uma rainha mais jovem que ela, você vai fazer uma recepção, a rainha vai se hospedar na sua casa. O que você vai oferecer para ela? Então você prepara uma janta com peixe, depois carne, então isso é considerado uma comida importante. Então nossos sábios falaram que o Shabbat é uma rainha. A gente recebe o Shabbat com peixe, com carne, que são comidas importantes. Esse é o motivo halakhico pelo qual a gente come peixe no Shabbat. Por ser uma comida importante, a gente recebe o Shabbat, a gente dá uma honra ao Shabbat. Por exemplo, você vai casar o seu filho, a sua filha, você não vai falar para os convidados que, olha, vai ter sucrilhos com leite. Você vai falar, vai ter um sushi, vai ter um peixe, ou vai ter uma carne. Então, por isso, o peixe é considerado uma comida importante, o Shabbat é um dia importante, por isso que a gente come peixe no Shabbat. Shabbat Shalom. Agora você coloca o peixe 1 hora no forno e fica olhando de vez em quando que um forno é maior ou é mais quente, o outro é menos quente. Dá uma olhadinha para ver se não ressecou. Mas 1 hora é o máximo que precisa. Nunca mais de 1 hora, pode ser menos de 1 hora, pode ser 45 minutos, pode ser meia hora também. Shabbat Shalom, Atzlacha, Briut, Parnassá, Beshefa, Bekol Tov, Shabbat Shalom, Git Shabbos. Agora chegamos na hora de colocar o peixe dentro do fogão. E agora quem vai fazer isso? A nossa querida Rivka Elka. Mas antes de colocar a bandeja com o peixe dentro do fogão, vamos cobrir ela com papel alumínio para o peixe não ressecar. Aí ele vai ficar assado, cozido, e não vai ficar ressecado. O que é ressecar? Ressecar é ficar seco. Assim ele não fica seco. Agora vamos dobrar aqui dos lados. E o peixe vai para o forno entre 45 minutos e 1 hora. E se você quiser fazer assim certinho, depois de 45 minutos, tira o papel alumínio e deixa mais 15 minutos. Aí seria certinho, mas não precisa fazer certinho. Então, vamos lá. Agora a gente coloca o peixe dentro do forno. Acende o forno. Que é muito perigoso para a criança.
Mas fechar, se você quiser, pode fechar. E a gente vai deixar ele agora 45 minutos, depois tirar o papel alumínio, deixar mais 15 minutos. E já vai sair o peixe de Cova Chaves. E agora eu queria agradecer ao meu aluno Ralph, que me ajudou nessa empreitada. Foi um prazer, é sempre um prazer. E a minha filha Rivka Elka também está ajudando o papai. E a principal, eu queria agradecer a minha esposa, a Bracha Haika, que hoje a gente vai cantar para ela Eshet Chal 2 vezes. Eu vi. Então, a gente vai cantar para ela Eshet Chal 2 vezes hoje. Merece. Shabbat Shalom, Atzlacha, Briut, Parnassah, Beshefa, Git Shabbos, Kol Tov. Amém. Shabbos.